Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, intraempreendedorismo, sempre com experts no mercado. A gente traz aqui pessoas que têm realizado, têm feito. Senhor Everton Alves, você que também é conhecido por alguns como o Senhor Miyagi, pois tem conhecimento, traz algumas palavras de sabedoria sempre em seus discursos, e eu acho que hoje aqui você vai adicionar muito, porque nós vamos falar sobre o mercado de educação, que é um mercado e que nós aqui na Sambatec atuamos há muitos anos, e você esteve à frente aí de contas muito estratégicas, inclusive quase que nós ajudamos a criar o ecossistema de EAD no país, porque à época não existia streaming. A maioria, o nosso convidado, eu ainda não vou falar o nome dele, mas o Everton vai apresentá-lo, estava lembrando aqui que quando a gente começou no mercado de streaming para a educação, a gente já vinha do mercado de streaming para a televisão, trabalhando com Globo, SBT, Band, Record, Grupo Abril, El Comércio. Você lembra disso, né, Miyagi? Peru, Colômbia, Equador, Copa do Mundo, e de repente surge a oportunidade que algumas pessoas começavam a sair do mercado de televisão para ir para um novo mercado que estava a surgir, o então mercado de ensino à distância por streaming. E eu me lembro bem quando a Anhanguera, que hoje faz parte da Cogna, nos convidou. A gente foi conhecer os estúdios, os novos estúdios da Anhanguera, da Paulista. Tinham 14 estúdios de gravação de conteúdo educacional. E eu me lembro de pensar, pô, o SBT não tem isso, a Band não tem isso. Os caras estavam criando algo muito comparável ao que existia no mercado de mídia. Senhor Miyagi, conta um pouco dessa sua experiência no mercado e aproveite o embalo para apresentar o nosso grande convidado de hoje. Valeu, Gustavo. Saudações a todos também que estão nos acompanhando, né? Vendo, ouvindo. É um prazer estar aqui. Eu sou audiência recorrente ali do podcast, né? Do Samba Talks. Para mim hoje é um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque tem a participação do nosso convidado especial, Igor Freitas, né? O Igor hoje ele é sócio, CTO e CIO da Cogna. Para quem não conhece a Cogna, né, até para entender a dimensão do que a gente está falando aqui, a Cogna é um dos principais grupos de educação do mundo, tem mais de 5.000 escolas espalhadas e vai desde o ensino básico até uma pós-graduação, etc. E também tem mais de 1,5 milhão de alunos. E o que mais me chama a atenção, Igor, e eu vou deixar também você detalhar mais sua apresentação, é como que a Cogna conseguiu um mercado extremamente tradicional, né? A forma que a gente estuda hoje ainda é parecida com a forma que se estudava 100 anos atrás, e a Cogna começou a mudar esse jogo, trazendo várias iniciativas de IA. Então, a Cogna hoje tem mais de 120 iniciativas, e o que é mais legal, mais do que uma IA só de prateleira, né? IA porque tem IA, e olha só que legal que a gente está fazendo, a Cogna consegue trazer resultado tangível e real para todo mundo. Mas, Igor, seja bem-vindo, se apresente também, né? Detalhe mais sua apresentação para o pessoal. Depois eu quero começar te fazendo uma pergunta e o nosso papo vai ser um papo bem leve também, tá? A ideia aqui é bater um papo e compartilhar com a nossa audiência. Ô Igor, aproveitando aí, né? Senhor Miyagi, você que até então estava na reserva, você é como o Scarpa no Atlético Mineiro, que está na reserva e de repente entra e faz sucesso, porque você é bom, ele não costuma, viu, Igor? Ele está aqui substituindo Pedro Feliz Filizola, que não pôde estar, mas o Everton é aquele... às vezes aquele goleiro reserva que entra no lugar do titular e mostra que, poxa, eu deveria estar aqui, não no banco. Muito boa, Everton, sua entrada, mas, Igor, antes de você começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque você não vem do mercado de educação, né? O seu currículo invejável, currículo incrível que você tem,
ele é muito diverso. Você trabalhou em grandes instituições de mercados diferentes, mercado financeiro e tal. Se você puder contar um pouquinho dessa sua história de vida, até de onde você veio, onde você se formou, como é que você foi entrar nesse mundo da tecnologia e de grandes empresas, até chegar onde chegou, no topo dessa organização que é tão respeitada aqui no nosso país e no mundo inteiro, né? Seja bem-vindo. Excelente, obrigado, Everton, Gustavo, um prazer estar com vocês aqui, muito bacana poder compartilhar e acho que tecnologia e tecnologia tem tudo a ver, tá? Vou contar um pouquinho, sim, da minha história. Eu vou começar, bom, eu não sei se eu começo certo ou errado aqui, mas eu tenho também um pé muito forte em Minas Gerais, eu sou cruzeirense. Aí Não você sei se isso é bom, falou. Aí você falou, Igor. Que eu não sei se tá bom, maravilha. se Eu sou tá Já ruim, minoria, mas mas eu aqui eu sei. tô sendo minoria, sendo galo. Já começo quebrando o protocolo aqui, mas sou cruzeirense de raiz aí por causa do meu pai, mas é uma herança mineira muito forte. Mas contando um pouquinho, eu nasci na África do Sul. Acho que essa curiosidade você não sabia. que Legal. legal, não Meus sabia. pais, meus pais eles se conheceram no seminário e casaram. Logo depois foram para a África do Sul trabalhar com os refugiados portugueses de Angola na época da Guerra Civil Olha, em 75. Então eles foram olha. para lá, trabalharam com os portugueses refugiados e eu acabei nascendo na África do Sul. E com 2 anos de idade eu volto para o Brasil e minha certidão de nascimento foi feita em BH. Então eu sou brasileiro, Olha, nascido na África, com certidão feita em BH. Então tem um Eles são pouco papo de de, igual. sei lá, legal. várias culturas aí envolvidas dentro do meu contexto de vida e como é que isso foi evoluindo. Depois eu mudei bastante, tá? Morei no Vale do Aço, ali, morei em Patinga, seis Aham. anos, acabei indo para Brasília 2 anos, Goiânia 4, e fui parar em Uberlândia, famosa Opa, Berlândia, Grande Araguari. Eu sou de Grande Araguari, Araguari. viu, Igor? A gente já Nossa, pode do falar dos ladinho. três. Você sabe que os três Bs do triângulo é Berlândia, Beraba e a belíssima Araguari. E, pô, que legal. Berlândia é uma baita de uma cidade maravilhosa. Não falaria diferente. E fui fazer ciência da computação em Uberlândia, fiquei lá 7 anos, 4 anos na faculdade, depois montei uma empresa com um professor, um PhD em sistemas distribuídos na época. A gente montou uma empresa com mais 2 amigos, fiquei 3 anos nessa empresa, no início da internet, então montei muito provedor de acesso, desenvolvi muita aplicação em C, C++ no começo da minha carreira, e acabei vendendo essa empresa e em 2000 eu vim aqui para São Paulo, e já estou há 26 anos aqui em São Paulo. E como você falou, né, eu fui fornecedor há 9 anos, numa empresa dos antigos, aí vão lembrar bem, eu trabalhei na Borland de 9 anos, trabalhando com Olha isso. JBuilder e Delphi, Java há muito tempo, e também na área comercial. Fui para o Itaú, mudei de lado, foram 9 anos de Itaú, como superintendente de arquitetura, responsável pela arquitetura corporativa, e aí virei a cadeira e a carreira, virei CIO, passei pela Livelo, passei pela XP, no Burger King, agora aqui na educação. Então é bem diverso mesmo. De Que varejo, legal. alimentar, a mundo financeiro, programas de fidelidade e agora educação. Então, um pouco da E é minha legal história. que cada uma traz aprendizados diferentes, né, Igor? Assim, a dinâmica, por exemplo, do varejo é uma, o financeiro, o lado, a cultura, né, de banco, ela é muito em cima da segurança, né? Então acaba que você, em cada lugar ali, você teve habilidades que complementaram aí para você conseguir agora ajudar nessa transformação da Cogna, né? Exatamente, são muito complementares. Apesar da tecnologia, no final do dia, ela tem um contexto parecido do ponto de vista de desafios, mas o que ela representa no final, do lado do cliente, cara, realmente muda de organização para organização com o mercado e cada um tem a sua característica, né? Imagina, trabalhar com cozinha, né? Com aplicações e equipamentos rodando numa cozinha com 1.000 restaurantes, ou quase, eu vou contar um pouquinho da Cogna aqui, com quase 5,5 milhões de alunos que usam as nossas aplicações. É mais do que 1,5 milhão, eu já explico por que é mais de 1,5 milhão. Ou no banco, no Itaú, tomando conta aí das áreas de arquiteturas corporativas e participando de boa parte da criação dos produtos e nessa inspiração e transpiração que foi o Itaú, todo o trabalho que ele fez de ida para a cloud. Então, muito diverso e pôde me trazer vários aprendizados, vários desafios, vários erros e acertos. Acho que isso é que faz de verdade aí a vontade de fazer diferente, né? De fazer diferença. Sensacional, Igor. Incrível a sua experiência, a sua trajetória. E eu comentei ali no início, né? Me chamou muita atenção tudo que a Cogna tem feito em relação à modernização, automação, transformação digital. IA
E eu queria até começar, Gustavo, aqui com uma pergunta em relação a isso. Eu vi o Igor escrevendo sobre isso, que ele conta, né, que em 2023, ele e o CEO da Cogna, o Roberto Valério, eles estiveram no South by Southwest, o Gustavo esteve lá recentemente também, e que esse momento foi catalisador, né, para tudo que a Cogna transformou nesses 3, 4 anos, né, 2, 3 anos de lá para cá. O que me chamou a atenção foi o seguinte, muitas vezes, né, nós vamos nesses eventos, escutamos, gostamos dos insights, né, dos aprendizados, e 3 semanas depois acaba voltando para o momento do status quo da empresa, né? Nem sempre é tão fácil você ver o insight e transformar isso em ação e colocar isso na prática. O que aconteceu em Austin em 2023 a ponto de você falar, poxa, eureka, é isso que a gente precisa fazer e vamos fazer isso acontecer, e vocês catalisaram isso para, em 3, 4 anos depois, transformar a Cogna nessa eficiência em termos de inteligência. Excelente, boa. Deixa eu contar um pouquinho então da Cogna, o tamanho, o que ela representa aí, pelo menos na minha perspectiva, acho que é bacana vocês escutarem, do desafio, que é uma empresa tão diversa. Hoje a empresa tem 26 mil funcionários, a gente tem, né, atua aí em 3, a gente chama de momentos da vida da pessoa. Então a gente fala muito ali do crianças e adolescentes de 2 até mais ou menos uns 17 anos, que é o ensino básico, principalmente, Fundi 1, Fundi 2, ensino médio. Cara, isso eu não sabia nada, aprendi tudo, então apesar de passar por isso tudo, né, a gente é muito bacana, mas são escolas, então tem o Red Balloon, por exemplo, escola de inglês para crianças de 2 até 7, 8 anos, você tem as escolas de ensino básico, Fundi 1, Fundi 2, ensino médio, que usam os nossos métodos de ensino, como Anglo, Pitágoras, PH, então são um conjunto de pessoas ali que usufruem. Só para você ter uma ideia de número, a gente está falando mais ou menos de 5 mil escolas e quase 4 milhões de alunos utilizam os nossos serviços e os nossos produtos hoje. Por quê? Porque não só as escolas, que são os nossos clientes, no final do dia é um cliente B2B e governo, B2G, somando o que a gente tem de municípios, estados e escolas privadas, a gente tem 4 milhões de alunos que usam os nossos métodos de ensino hoje no Brasil. É bastante relevante do ponto de vista de números, né, e relevância do tamanho da quantidade de pessoas que são atuantes. Depois a gente tem as nossas marcas, principalmente pensando no governo, que são as nossas editoras. A gente tem Ática, Scipione, Saraiva, por exemplo. A gente é o maior hoje editora do país, temos um centro de distribuição, é uma das minhas competências também, tomar conta de logística e centro de distribuição ali em São José dos Campos, que a gente distribui 22 milhões de livros, às vezes 30 milhões de livros, dependendo do ano, para o governo, principalmente para as escolas estaduais e municipais. E aí a gente vai para o que a gente chama de jovens e adultos, que é de 17 em diante, geralmente, que são os alunos de graduação em pós. Esses alunos são nossos, eles são B2C, na sua maioria. A gente tem 113 universidades hoje no país, com centenas de cursos, e cursos também de pós-graduação, cursos de doutorado, mestrado, então bem amplo nesse espectro aí de atuação. Aqui eu tenho 1,5 milhão de alunos que são diretamente conosco e que usam, estudando presencialmente nas universidades, ou por EAD, que hoje deve estar por volta de 60% a 40% aí, em termos de EAD e presencialidade hoje dentro do nosso portfólio de alunos. Tá? E por último, uma solução de Long Life Learning, que a gente usa, que são cursos não necessariamente regulados, né? Cursos livres, por exemplo, infoprodutores. A gente tem a VUMP, que é uma plataforma concorrente da Hotmart, então ela é bem ampla, são 61 marcas que estão de A a Z, aí, de 2 a 100 anos, tentando gerar valor no mercado brasileiro de educação, não só aqui, mas no mundo. E você falou, pô, dada essa complexidade, gastei talvez 5 minutos para explicar as marcas e a nossa... Imagina a diversidade de tecnologia. Não é simples, tá? A gente tem bastante heterogêneo, são muitos M&As, então a empresa ela tem uma heterogeneidade importante e relevante de marcas, de sistemas, né? De todo um modelo arquitetural bastante complexo e que a gente vem aí dia após dia, ano após ano, evoluindo, crescendo e fazendo diferença. Isso é bacana. Em 23, quando o Valério ele vai ali para o SXSW e traz essa inspiração, e acho que muito da transformação, vocês conheceram um pouco do Galindo, talvez não tanto do Valério, essa cabeça que ele tem do investimento particular e pessoal em uma transformação, quando ele identifica isso como sendo uma ação importante para a companhia. E ali ele já montou um centro de excelência, quando ele chegou, foi na semana seguinte, ele já montou um centro de excelência,
um COI, chamou as principais lideranças na época de tecnologia, de negócio, e tem um time que já mexia, que já conhecia um pouco de machine learning, de inteligência artificial, e essa mudança que estava vindo com a inteligência artificial generativa, montou esse centro de excelência e estabeleceu o modus operandi, né? Então, a gente tinha um modelo de governança, a gente instituiu ali os business cases para poder provar valor, e aí acho que, por que a gente foi bem sucedido naquele momento? Nós criamos o que nós chamamos de Cogna IA, que é um marketplace. Esse marketplace já nasceu naquele momento inicial dele ser um ecossistema que a gente pudesse construir soluções de inteligência artificial e disponibilizar nesse marketplace. Seja para um acesso eu, Igor, como um editor, escrevendo o meu livro e usufruindo do conteúdo, seja um aluno de ensino básico, aluno de ensino de graduação, seja um conteúdo, um funcionário, um colaborador mais administrativo. Então, a gente foi criando soluções e projetos, e não eram projetos que só nasciam e morriam. Eles deixavam um legado, um componente, uma solução que ia para esse marketplace, que era consumido através de API ou até por um usuário final. E isso foi crescendo, foi evoluindo. Esse marketplace hoje ele é usado amplamente em boa parte das nossas soluções dentro da Cogna, e eu posso depois ir aos poucos e soltando alguns exemplos e pílulas para vocês. Super relevante isso que você está falando. Nunca tinha ouvido falar assim, dessa lógica dentro de uma grande empresa, né? Conta um pouco, assim, como é que é a governança desse marketplace? Quem tem acesso? Porque você falou ali, né? De aluno, é um tipo de acesso com um tipo de acesso a dado e possibilidade de executar algum processo, alguma coisa, né, específica. Como é que funciona essa separação com coisas que são internas, por exemplo, para a área financeira utilizar, para a área de negócio, que tem dado da Cogna, dado de uma unidade? Como é que vocês fazem até a governança de que tipo de dado, quem tem acesso? É tudo uma plataforma só e os dados estão, né, tem um data lake lá com todos os dados da empresa? Como é que você segmenta isso? Porque é super interessante, cara, o que você está trazendo. Excelente pergunta. Ele nasceu para que a gente pudesse tanto ter o dado e a operação segmentada. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no caso real, no caso do ensino básico, que é o Plural. O Plural é a nossa solução digital que roda nas escolas, são nessas 5.000 escolas, e ele é uma solução que foi criada com inteligência artificial dentro desse marketplace, com todo o conteúdo Anglo, Pitágoras, pegar todo o nosso conteúdo disponível para que o professor e o aluno pudessem interagir com ele, fora os livros paradidáticos e didáticos que foram compostos. Então, essa informação, esse modelo de treinamento baseado no nosso conteúdo, obviamente, ele não se mistura com o dado administrativo, né, financeiro, Sim, interno da Cogna, ele é específico. Esse caso, por exemplo, roda dentro do marketplace, os componentes básicos são os mesmos, o que muda é a informação em si. E o LLM, ele permite eu ter mais de um LLM, inclusive, disponível para esse caso. Por exemplo, no caso do Plu, eu uso a AWS, Bedrock. Então, ali nós desenvolvemos uma solução, o Plu, que é o PLU, Plu, que permite que o professor, por exemplo, interaja com todo esse conteúdo, né, disponível digitalmente hoje dos nossos métodos de ensino, e faça roteirização, faça resumo, crie modelos de prova através de questões com inteligência artificial, crie PowerPoints, interaja com o aluno, ou que o aluno entre e crie um resumo para estudar e assim por diante. Tudo isso foi feito nesse componente. O acesso do Plu é via API dentro desse marketplace, desse gateway que eu permito que ele faça o acesso, e o dado em si são os nossos métodos de ensino que são utilizados para poder ensinar e preparar esse modelo. E por incrível que pareça, a maior dificuldade nem foi tanto tecnologia, quer dizer, separar a camada de conexão, a camada de gateway, de integração, a camada de operação, segurança e dados. O maior desafio nosso foi o quê? Foi o treinamento do modelo, porque eu precisei taguear todos os nossos conteúdos, para que a interação do professor e do aluno fosse assertiva. Porque seria muito ruim se ele entrasse lá e pedisse alguma coisa, e aquela imagem de um livro, por exemplo, de células mitocondriais não representasse exatamente a imagem. Então, a tag daquela figura, daquela mitocôndria, tinha que estar muito bem representada para que ela pudesse ser exposta para o aluno. Então, o grande trabalho de verdade foi trabalhar em toda essa imensidão de conteúdo que a gente tinha para que o modelo tivesse bem treinado para que alunos e professores pudessem utilizar. Então, essa é uma da forma como a gente concebeu. A mesma coisa a gente fez com graduação, com outro modelo, porque no final do dia, o aluno, professor e criança é muito diferente do aluno de graduação B2C nosso, que interage, por exemplo, um curso de engenharia.
Ali nós criamos o Edu, baseado nesse mesmo característica, com modelo o cliente em si, a camada de APIs, que a gente chama de gateway, modelo de orquestração disso do modelo, do dado e da segurança. Só que aqui eu usei, na época, e hoje está assim, Microsoft Open Azure AI, Azure OpenAI, perdão, que nós usamos para poder desenvolver o Edu, que tem as mesmas características, agora com conteúdo do mundo de graduação, adicionado a vídeos e toda a publicação que a gente fazia, além do conteúdo escrito, todo o conteúdo de vídeo e gravações de aulas também, tá? E aí a gente foi primeiro administrativo, depois evoluímos para roteirização, depois para quiz, né, e ajuda dentro das questões dele de dia a dia de prova. Lançamos recentemente um negócio super bacana que chama Edu ao Vivo. O Edu ao Vivo, imagina que você está numa aula ao vivo e o professor está explicando. Aí, por exemplo, matemática, sei lá, cálculo 1, conceitos de integral. Então, ele está no quadro desenhando, escrevendo a integral, o conteúdo da aula está disponível e o professor falando. Eu renderizo as três coisas. Então, eu capturo tudo que o professor escreveu no quadro, capturo todo o conteúdo contextualizado daquela aula e capturo toda a voz e todos os frames de voz. E quando eu interajo com o Edu durante a aula, o Edu me responde: cara, por que aquela fórmula o professor colocou igual a zero? Então o Edu responde: é igual a zero. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe porque ele viu no quadro, então ele interpretou, o professor falou e o conteúdo contextualizado em tempo real. Então são mecânicas que a gente criou aqui usando Microsoft dentro do mesmo conceito do Marketplace disponível. E soluções internas também, né? Que a solução interna para o editor. Nós criamos 2 plugins, por exemplo. Um plugin dele é para o Word, que a gente tem mais de 500 editores escrevendo livros aqui dentro da Cogna. Então, interagir com todo o acervo e permitir que esse professor interaja com esse acervo e faça também resumos, interaja dentro do Word ali, né, e consiga criar o conteúdo através desses livros, também é uma mecânica mais interna para um editor, mas também dentro do mesmo ecossistema desse marketplace. E aí vai. Cara, que eu posso citar vários outros exemplos. Interage aí. Também, porque eu achei bem interessante esse case do Edu, né, que são para os professores. E quando eu vi os números, né, que são incríveis... Esse é para os alunos. O que é para o professor é o PLU. É o PLU. Eu vi tanto do PLU e o Plural também, né, que os números ali de crescimento em poucos meses, né, a ponto de atingir os alunos integrados, ou no caso do PLU, os professores também engajados. Como foi esse convencimento? Porque eu lembro que lá atrás, 10, 15 anos atrás, o professor ele era bem resistente com tecnologia, né? Eu lembro que as escolas começaram a colocar aquela lousa digital e o professor não queria utilizar a lousa digital. E como vocês conseguiram que hoje as atividades criadas ali, 168 mil planos de aula, que os professores se engajam a ponto do PLU ser esse sucesso, né? E ter esse engajamento todo. É muito legal. Sabe que a gente foi colocando pílulas, né, para que esse professor... E no modelo de educação básica, o lançamento é sempre anual. Então, você prepara todo ano para que no início das aulas a solução esteja disponível. Então, o PLU nasceu no ano passado, no começo do ano, e ele foi colocado em produção para que os professores usassem a partir desse período. Como o Plural é a ferramenta de interação aluno-professor, não é tão complexo, ou é menos complexo você trazer funcionalidades adicionais dentro do Plural. Porque escolas engajadas que usam ferramentas digitais, elas já usavam o Plural no dia a dia, para poder, por exemplo, cobrar um trabalho, para poder fazer uma prova, para poder interagir com esse aluno no dia a dia da dinâmica pós-escola, pós-sala de aula. Então, isso já acontecia. O Plural ele veio como algo mais, onde o professor muito rápido ele identificou que com todo o material disponível ali, ele pudesse criar mecânicas para incrementar a aula dele, que presencialmente, as aulas são presenciais, desses professores de ensino básico, passaram a ter complementos. Por exemplo, ele ia lá, pegava o capítulo de Egito, e aí ele falou, cara, produza para mim o capítulo de Egito, tudo que tem, tudo num PowerPoint, com imagens, com textos, com os vídeos, com podcasts. E a gente foi lançando pílulas para que esse professor fosse interagindo e o aluno, na contrapartida, fosse também usando desse conteúdo para poder também fazer perguntas, né, e respostas ali, sair do contexto somente da apostila e do livro impresso. Então, isso foi meio natural, viu? Foi meio natural. Não houve um processo massivo de treinamento.
Na verdade, como a solução plural ela já existia e já era interação digital com o conteúdo, a inteligência artificial veio como pílulas adicionais que foram sendo montadas. Pergunte ao Plu, é tudo muito simples, né? Pergunte ao Plu, Plu, me ajude com isso. Ele respondia. E eu dava sugestões. Você quer montar seu PowerPoint? Que a partir disso, mais ou menos o que acontece com os grandes chats aí, a gente faz também com o Plu hoje para Certo. orientar o professor na dinâmica de interação com o conteúdo. E Muito ajuda legal. Acaba muito, sendo né? É responder tudo, né? impressionante. Porque para o professor também, né? E aí eu acho que é um ponto também, né, o Igor, respondendo o que o Everton trouxe, se você traz uma tecnologia que ajuda de maneira muito natural, né, sem ter uma mudança muito grande no como o professor trabalha, né, ou no qualquer profissional, e depois de um certo tempo, aquilo ali vira algo que, pô, não posso viver sem isso mais, né, porque ele gera valor imediato. Eu acho que o grande problema é quando você tem algo que não existia nada antes, de repente, para o médico, né? E de repente você chega para o médico e fala, agora você tem que usar um negócio novo, colocar as informações do paciente aqui, não sei o que, aí você tem uma fricção muito maior. Mas se gera valor, mesmo para o médico também, acaba que a adoção ela vai acontecendo mais rápido. Mas, ô Igor, eu queria Só trazer... um Vai complemento, lá. Gustavo, aproveitando, Aham. perdão. Imagina que acho que o algo mais é que o conteúdo é o mesmo, só que visto e a interação com esse conteúdo é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, se ele já tinha confiança, um material espetacular, por exemplo, do Ângulo, e ele usava as apostilas para poder criar ali a dinâmica de roteiro de aula, e ele usou a IA agora para fazer isso com ele, ajudando ele com o mesmo conteúdo, mas de maneira muito mais dinâmica, traz a mesma confiança que ele já tinha, porque o conteúdo é o mesmo. Isso, Acho que esse é o mais bacana. verdade. E acho que é isso, é uma ferramenta que contribui para que você seja mais performático, seja mais adaptável ao modelo de ensino, mas com conteúdo super pragmático e super bem feito que o Ângulo já tinha, por exemplo, nesse caso do E Plur. um dos grandes atritos para a utilização massiva da IA no trabalho é a credibilidade, né? Várias pessoas que eu falo, principalmente profissional liberal, minha família é toda de médico. Falo com médico, mas o ChatGPT mente. Pô, ele já me falou várias coisas que eu falei, não, isso está errado. Ele é verdade, isso está errado e tal. Mas porque o que você está trazendo aqui no caso de vocês, você tem um LLM, mas contextualizado em cima de uma base de conhecimento que tem já credibilidade, que tem, não é algo, né, que está buscando na internet, porque aí pode acontecer esse tipo de coisa, né? Você pode falar alguma coisa que não é verdade, pode alucinar. E quanto mais restrito for a base e esse treinamento, né, assim, muito específico para o caso de uso como você trouxe do livro, a chance dele ter assertividade é muito maior. Mas, Igor, quero tocar em dois assuntos aqui que estão na moda, mas que vejo pouca gente fazendo. Outro dia o cara do iFood esteve aqui e realmente os caras lá estão fazendo, mas iFood é outlier, né? Mas acredito que vocês também sejam. Acredito não, tenho certeza que vocês são, porque o que você mostrou aqui, já poucos lugares eu vi o que vocês estão fazendo. Muito legal. Agentes autônomos participando lado a lado com pessoas na operação. Vocês já têm experimentado? Que momento que vocês estão em relação a agentes autônomos? E se tem, né, já a gente trabalhando em algumas coisas? E uma outra coisa, já complementando, para não, se você puder trazer também, como é que vocês enxergam o vibe coding? Outro dia também a gente estava com o VP do Boticário aqui. Vibe coding no ambiente corporativo. É possível, é viável, é muito arriscado, dá para criar um negócio. Aí eu estou falando, do RH poder ir lá e criar uma app dentro de uma stack, de uma segurança, de uma governança que já existe, né? Não vai coding entrar no Lovable lá e fazer, mas criar alguma coisa dentro de uma stack, mas que pelo menos o desenvolvimento da interface ou do MVP que ele possa ser feito direto na área de negócio e tal. Vocês já têm experimentado algo assim? O que você acha? Então, duas perguntas: agentes e vibe coding. Queria ouvir sua opinião. Excelente. Bom, primeiro em relação a agentes, tá? A gente está, acho que como todo mundo, talvez, como você colocou, algumas empresas já estão bem mais avançadas.
dado até o nível de investimento e a forma como eles conduzem. Na Cogna, obviamente, a gente já começou essa jornada, e eu como um cara de arquitetura, né, eu venho desse modelo de arquitetura, o nosso marketplace está ampliando. Então, não somente com soluções que já haviam se estabelecidas, mas eu estou trazendo agora outros elementos importantes para que você tenha condição de criação de agentes. Então, não nasceu por nascer, sabe? Tu vai fazendo aí, cada um seleciona a sua e a gente vai selecionando. Não, nós paramos agora recentemente, vai fazer mais ou menos uns 6 meses, onde nós estamos trabalhando nesse ecossistema de soluções para que os agentes possam ser criados, governados e com um modelo de gestão adequado. Então, primeiro, eu tenho todo o dado disponível necessário, eu tenho o modelo de MLOps e AIOps disponível também correto para escalar isso. Segundo, quais são as soluções que eu posso disponibilizar na mão da pessoa, do usuário final, né, por exemplo, de qualquer área, e quais soluções que eu preciso de um MCP, preciso criar uma conexão com o sistema, eventualmente preciso fazer uma mudança efetiva ali na aplicação. É a mesma solução, eu preciso ter duas diferentes, uma para agentes mais estratégicos e estruturais e outros agentes que estão dia a dia mais departamentais. Então, a gente criou esse ecossistema, influenciamos nossos marketplaces e evoluindo. Então, a gente está na versão 2.0 dele, onde nós complementamos e recheamos ele com outras soluções. Então, nós selecionamos uma solução para que a área de negócio pudesse criar os seus agentes, selecionamos uma outra solução que é de mercado, obviamente, para a gente poder criar os agentes de maneira interna com os nossos especialistas, engenheiros de IA e engenheiros de tecnologia propriamente dito. Trouxemos uma solução específica também de governança e gestão dos agentes para poder encadear e fazer a gestão disso. E evoluímos muito o nosso fluxo de incorporação e de disponibilização do dado. Porque aí você começa a mexer numa coisa um pouco mais complexa do que eu treinei um modelo, esse modelo está treinado, crio os guardrails e disponibilizo. Aqui no agente é um pouco mais complexo, ainda mais quando você vai para um nível de autonomia muito forte, onde o acesso à API e acesso ao dado passa a ser proporcional ao que os sistemas fazem. Então, a gente está nesse momento, já testamos bastante, já temos alguns agentes rodando, tanto no viés de tecnologia quanto de negócio, mas com muito cuidado, com muita responsabilidade, tendo um modelo arquitetural adequado, soluções encaixadas para que isso possa escalar em jornadas mais fim a fim. Acho que esse é o nosso modelo de pensamento. E é curioso porque você fala, pô, mas como é que você acerta na solução? Então a gente está indo para as mais simples, entendeu? Estou trazendo aquela que é melhorzinha naquele momento, porque da noite para o dia, aquela solução que eu coloquei na mão do negócio, ela já mudou, ela já não é a melhor, ou aquela que eu coloquei, por exemplo, a AWS, o Agent Core, ela é hoje uma boa solução, mas será que daqui a pouco não vem o Google e traz outra no lugar? Então, a gente está selecionando, tentando economizar o máximo possível, não tentando comprar aquilo que seja né, a melhor solução de mercado, mais cara, estado da arte, mas trazendo aquelas que mais se adaptam, mais se adequam, algumas open até, para a gente poder experimentar e botar isso para rodar. Então, o modelo arquitetural nasce disso. Eu estou com uns agentes aqui rodando para mim, aqui no Mac Mini, aqui do meu lado, né? Lógico que num ambiente mais controlado, mas onde eu posso deixar... Eu não tenho o Claude rodando, por exemplo. Para o meu ambiente aqui, que é pequenininho, eu posso botar o Claude, botar os bichinhos e tal. Mas uma coisa que é interessante, né, do que você está trazendo, é que tem muita solução open source legal, demais, né? Legal, assim, nesse mundo da IA, as soluções open source explodiram, assim, todo dia surge uma mais legal que a outra, inclusive as grandes, né? Google lança muita coisa open source, a Microsoft lança, a Amazon lança, então surgiu esse ambiente, né? Porque para o mundo corporativo, antes era difícil, né? Usar a solução open source, a não ser Linux e tal, não era muito trivial. Mas para esse mundo agora, onde você precisa de ter mais uma dinâmica de agilidade, e no open source acaba que você tem milhares de pessoas trabalhando, o OpenClaw é um pouco disso, né? Você tem um monte de gente evoluindo o negócio, e na primeira semana tinha um monte de problema de segurança. 15 dias depois, um monte de coisa já tinha sido resolvida, né? E você tem outros. E o que você trouxe, eu acho que é trivial aqui. Trivial não, é o mais importante para quem vai olhar para criar esses agentes do mundo corporativo, que é você também criar uma camada proprietária, né, Igor? Porque se você cria uma dependência grande
numa tecnologia específica, que seja o Claude, que seja o Bedrock, que seja o Gemini e tal, amanhã pode ser que aquilo ali não é mais o caminho e você treinou tudo em cima de um negócio que não existe mais, né? Então, esse modelo que você falou, de ter aqui alguma coisa por cima, seja um LLM também, mas que por baixo você tem a sua base, você tem a sua inteligência, porque no final das contas, o diferencial competitivo está aí. O diferencial competitivo não está em usar Gemini, porque se eu usar o Gemini direto, tem uma API que chama o Gemini e volta, com um prompt. O diferencial competitivo ali é muito básico, né? Mas quando você vai para esse modelo de contexto, base, aprendizado, né? Que é outra coisa também que precisa acontecer, né? Os agentes e os skills, eles precisam evoluir, né? Eu fiz isso, não deu certo, eu evoluo, melhoro, tento de novo e tal, mas uma lógica autônoma, né? Então a gente está indo para um lugar muito interessante, e o que você trouxe é super legal dessas camadas aí também, Perfeito. e dessa camada de governança, né? Curiosamente, acho que a gente trabalha sempre, talvez, de uma maneira mais intermediária. Eu não proíbo absolutamente tudo, mas eu tenho, até porque nós criamos esse marketplace, eu consigo homologar outras soluções que não necessariamente são nossas. Por exemplo, você está usando alguma coisa que é bacana, você traz para a gente olha e homologando eu levo para o marketplace. Então isso é bacana. Eu não sou o único detentor e nem determino quais são as únicas soluções que rodam na companhia. Mas também não deixo a Deus dará, porque eu faço ali o mínimo, porque no final do dia, centralizado comigo, tá todo o contexto, tá todo o custo de cloud, todos os contratos de tecnologia. Apesar, por exemplo, de você usar o seu agente ou a sua aplicação, no final do dia, quem está pagando, quem está fazendo a gestão, governança, tanto do dado, quanto da troca, quanto da interação e do custo de cloud está comigo, dos tokens ou qualquer modelo que você venha contratar o seu agente. Então, eu que faço essa gestão de maneira centralizada. Por isso que ter esse arcabouço, né, que te permite ter acesso ao dado, operação do seu contexto de inteligência artificial ou de modelo, e as soluções minimamente identificadas e gestionadas através de um fluxo de segurança para que você possa prover e escalar de uma maneira consistente, tá? Não proibindo, não exigindo uma única, mas garantindo um mínimo aí de inteligência no uso das coisas, porque, cara, da noite pro dia... E segurança também, né, Igor? Porque se você sai plugando qualquer coisa, pode ter modelo chinês que é bom, mas que está fora do nosso compliance, né, das regras. Por exemplo, eu não proíbo alguns modelos, alguns LLMs públicos, não proíbo, mas eu restringo. Alguns deles eu até proíbo, tá? Porque, por exemplo, ainda não temos confiança no modelo de segurança desses caras. Mas, por exemplo, eu não proíbo o ChatGPT, a pessoa pode usar, mas eu crio algumas mecânicas. Eu não posso colocar um PID, eu não posso mandar um dado de aluno. Eu não posso mandar mais de 5 páginas, por exemplo, em determinado livro. Então, você cria algumas mecânicas para que a pessoa, se ela quiser eventualmente usar, apesar de a gente ter dentro de casa, eu não vou te bloquear, mas eu vou restringir, dado que a propriedade, a nossa maior propriedade como Cogna, não são sistemas, não são professores, é o conteúdo, né? Uma empresa de conteúdo que provê de A a Z conteúdos para que as nossas. Essa é a nossa maior propriedade hoje. E você falou, eu não esqueci da outra pergunta não, do Vibe Code, mas fala aí. Já respondo? Cara, se quiser complementar, que depois eu vou fazer uma pergunta. Vibe Code, eu acho que... Bom, tem alguns caminhos. Primeiro, para tecnologia, a gente tem usado de maneira... o Vibe Code unicamente através de prompt, eu acredito menos, pelo menos no contexto corporativo, tá? Sim. Eu gosto muito mais das soluções, por exemplo, como Kiro, que te permitem criar um cenário contextualizado e ele parte a partir de uma especificação muito mais madura do que simplesmente somente um prompt na aplicação, porque você precisa regerar, você precisa evoluir a partir de alguma coisa. E evoluir a partir somente de um prompt, eu acho que fica muito complexo e muito difícil de você fazer gestão. Então a gente trabalha muito mais dentro de casa. Só para dar uma dica aqui para quem for fazer, né? Quem for vibe codar, não sei como é que fala isso em português, mas é usar o Kiro, é uma aplicação super legal. E para, assim, antes de começar, cria um PRD, que é um Product Requirement Document. Você chega, pode ser o ChatGPT mesmo, fala, eu quero criar uma aplicação disso, cria um PRD para mim, porque ele traz isso que o Igor está falando. O que o PRD vai falar? Qual que é o stack tecnológico que eu vou usar? Como é que é o front-end? O que são as regras de coisa? Para que serve essa aplicação?
Porque senão, você falou, cria um app para aluno aprender mais rápido. É super vago, não tem, né, todos os pontos que uma área de desenvolvimento precisa. E depois, porque o ideal, né? Mas toca aí, depois eu complemento sobre o Vibes. Eu acho que estamos super em linha, é exatamente isso, tá? Que você tenha consistência na evolução. Eu acredito muito, tá? Na evolução e no potencial que as soluções de Vibe Code têm, desde que você tenha uma estrutura muito bem estabelecida, porque você precisa evoluir, precisa crescer, precisa trazer elementos. Segundo elemento que a gente tem usado muito, além de uma solução de Vibe Code interna, que é o Kiro, com o PRD, a segunda é ter uma engenharia de plataforma. Nós temos uma engenharia de plataforma que também tudo que eu vou subindo e vou adicionando, eu vou complementando o meu knowledge base dessa engenharia de plataforma, usando inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado repositório, por que não pegar esse repositório com toda a massa de documentação e de código que eu tenho e pegar todo esse conteúdo e já colocar disponível, por exemplo, dentro da engenharia de plataforma, para que eu possa criar a partir daí. E os meus PRDs fiquem... Então, a gente tem usado muito, dá para usar de uma maneira segura, de maneira construtiva e evolutiva dentro da companhia. Eu não acho que, já morreu essa ideia de que você tem um único modelo, abre a sua ideia e começa a desenvolver, acho que não funciona mais. Do outro lado, na mão do negócio, eu acho que é possível também, tá? Gustavo, nós temos alguns exemplos, eu uso uma solução de no-code / low-code aqui, que eu tenho alguns apps criados na área de gente cultura, por exemplo, de RH, eles têm lá 5 apps criados, na área comercial eles têm mais um conjunto de apps que foram criados por eles e de manutenção, eu pago as licenças, faço gestão da aplicação, segurança e do dado dela, mas a aplicação foi inteira desenvolvida pelo negócio. E tem o dado vai no mesmo lugar dos outros dados? Sim, ele está dentro do nosso contexto analítico ou transacional, aqui dentro de casa. E o terceiro caso, que aí é mais transformacional, a gente tem um time aqui chama Cogna Labs. Não sei se vocês chegaram a ver lá no passado. O Cogna Labs é uma estrutura nossa que está com o Tadeu, que é uma estrutura bem interessante de inovação ali, inovação dentro de casa, Open Innovation principalmente, aonde aí sim, ali a gente experimenta coisas que nós, por exemplo, o Lovable pode ser 100% experimentado lá dentro, dada a característica do MVP mesmo. Cara, quero testar uma tese, quero fazer rápido, traz uma solução, desenvolve, amanhã está pronto, jogo fora, faço outro, ali cabe. Então, acho que os 3 modelos são possíveis, tá? Você colocar na mão do negócio, você colocar no time de tecnologia e também distribuir eventualmente isso numa área de inovação. E outro dia eu fui dar uma palestra no Boticário sobre isso, né? E uma das discussões que a gente teve lá era como é que usa isso no ambiente onde eles não têm lá o marketplace, mas eles têm um ambiente bem legal em cima de uma tecnologia só, acho que lá eles estão todos em cima de Google, mas né, como é que você permite que a área de negócio comece a criar aplicações e tal? E uma das coisas que eu argumentei, que eu acho que é legal, do Vibe Coding, muitas vezes não é colocar em produção, porque colocar em produção tem muito risco tecnológico que às vezes o leigo não sabe, que ele não pode expor uma chave, que ele não pode, né? Tem várias coisas que acontecem, a gente vê direto aí, o cara, coloquei minha aplicação no ar, 10 minutos depois lá no X, lá no Twitter, o pessoal já começa, roubei todas as suas senhas, levei tudo e tal, porque o cara deixou tudo aberto, o cara põe né, o token direto lá do Gemini, lá no a API key e tudo mais. Mas o que eu acho legal disso é você pelo menos levar para a área de desenvolvimento um MVP já com usabilidade, porque acho que a parte mais difícil, nós aqui na Samba, que sempre desenvolvemos software, né, internamente para terceiros, para mim a parte mais difícil era eu que estava lá com a ideia, o Everton da área de negócio lá com uma ideia, junto com o cliente, aí chega para o cara de tecnologia e fala para ele, o cara entende outra coisa às vezes. E aí agora você tem a capacidade de chegar para o desenvolvedor lá e falar, cara, é isso aqui, ó. Tá vendo? Já tem a aplicação rodando. Aí, na hora que sobe aqui, já dá tal coisa, aqui que vai ter essa interação e tal. E o desenvolvedor, na verdade, ele precisa ter aí ele vai ter o olhar de como é que eu integro isso dentro da minha stack de tecnologia de um jeito mais barato para escalar também, porque às vezes você faz de um jeito que funciona para 10, mas não funciona para 1.000. Né? Como é que eu faço a parte de dados, como é que eu tenho a parte de segurança, e aí permite. Então, esse é um caminho, né? Lógico que no caso de vocês já estão com essa maturidade do marketplace, que eu achei genial, mas para as empresas que não têm,
às vezes, não deixar a área de negócios colocar coisa em produção, mas deixá-la, pelo menos, criar o MVP e aí sim o desenvolvimento. Aí já, assim, 80% do caminho já está andado. Perfeito. Deixa eu E até tem perguntar soluções, para o Igor. inclusive, todas elas estão amadurecendo muito. Por exemplo, você pega o próprio Miro, se você quiser fazer seus diagramas, já integrado com o seu design system, eventualmente, que já Uhum. gera uma primeira versão da sua aplicação orientada para inteligência artificial, mas com o seu design system estabelecido. Então, cara, hoje em dia dá para fazer bastante coisa interessante, já usando o mínimo de padrão que você tenha dentro do seu contexto. Eu acredito muito em engenharia de plataforma. Acho que a engenharia de plataforma ajuda a conduzir e tirar muito da complexidade e influenciar a tomada de decisão de maneira rápida ali na construção das suas aplicações, de maneira segura, arquiteturalmente também consistente. Bacana, eu tenho acompanhado muito essa questão que o Gustavo colocou ali, né, da relação tecnologia-negócio, que cada vez mais vai se fundir de alguma maneira, etc. E me chama a atenção que hoje você é o CTO e o CIO, né? Então você ao mesmo tempo que é o cara de infra, igual você colocou, você é o cara de inovação ao mesmo tempo. Hoje você sente que é um executivo de negócio que usa tecnologia como alavanca, ou é um executivo de tecnologia que serve o negócio, ou não existe mais essa barreira? Isso vai acabar a partir de agora com o advento da IA. Boa pergunta. É quase que não é simples de responder porque depende. Acho que depende. A minha vontade é de que, cara, eu fosse quase que imperceptível dentro do contexto, né? A área de tecnologia estivesse 100% sentada, como é hoje, nossos times, as 60 squads que a gente tem, estão sentadas, moram nos negócios, os GPMs e PMs são de negócio, e a gente Uhum. interage de maneira tecnológica com esses caras e estamos ali na dinâmica do negócio, tá? Acho que isso é super verdadeiro. Mas o chapéu da tecnologia ainda, ela está mudando, ela está evoluindo. Eu acho que o amadurecimento da inteligência artificial e o amadurecimento dos nossos modelos operacionais de trabalho, de tecnologia, modelos organizacionais, eles tendem a evoluir também nesse mesmo pace. A topologia de Uhum. times deve mudar, a forma que você estabelece e estrutura os seus técnicos também, a forma que você contrata e como é que eles estão funcionalmente dentro das suas equipes também. Acho que a inteligência artificial é capaz de mudar muito dessa questão. Será que o observador do SRE é da mesma forma? Ou a observabilidade com inteligência artificial pode mudar e ela ser mais simples? Ou será que eu deveria diminuir a carga do engenheiro de software, porque no final do dia ele deveria ser um cara mais de negócio, porque ele vai usar soluções como Kiro Cara, vai mudar. Eu acho que eu estou nesse momento aí de que o mercado ainda me vê dos dois lados. Às vezes como um cara bem de tecnologia, ali olhando a infraestrutura e passando por momentos complicados no legado, ou aquele cara de inovação que está lá na frente pensando e transformando o negócio com soluções mais simples, mais ágeis e que efetivamente são transformacionais até na forma de se organizar. Estou nesse momento, tá? Não, Bacana. não posso dizer que eu estou indo do lado, estou no outro, estou no meio. É um centauro, né? Uma parte de cada um ali, você tem que fazer as duas coisas. Porque a Cogna tem dezenas de anos, né? Então você tem aí, cara, tem soluções, nem tudo foi 100% transformado. Você tem soluções antigas que realmente passam por situações não tão transformacionais como as mais novas. Então, cara, acho que, e acho que também esse é um dos grandes benefícios dos executivos de tecnologia, ser capaz de trabalhar de maneira muito ambidestra e das soluções antigas, novas, com IA e sem IA. Em cima Bacana. disso, né, de legado, porque eu acho que esse é o problema de toda empresa grande e que existe há muito tempo, né? Ainda mais a Cogna que vem de fusões. Imagina que cada empresa que foi comprada tem um sistema diferente, tem um ERP, tem uma base de dados, né, um é em Java, outro é não sei. Então, imagina a complexidade que você tem aí. Como é que é a decisão em cima de legado? Assim, em alguns casos é simples, colocar simples, mas é simplesmente não vamos mexer nisso, igual o banco. Cara, continua com o COBOL nesse treco aí, porque né, não vamos mexer, não põe a mão. E deixa aí, esse negócio está rodando, deixa lá. Ou a ideia é que em algum momento tudo esteja na nuvem, tudo esteja na stack de tecnologia mais moderna, microserviços e tudo mais. Como é que você faz essa decisão aí de portfólio? É uma excelente pergunta. Acho que o componente de engenharia de arquitetura corporativa ele tem que fazer parte de qualquer organização, né? E como pensar nesses aspectos. Tem um ponto interessante na Cogna, e a gente trabalha super bem, que eu tenho uma visão, obviamente, de toda a nossa parte de tecnologia. Então, eu sei quantas linguagens, eu sei todos os sistemas, eu sei
do potencial de cada um deles, quanto nos custa ter um ou ter dois, está tudo mapeado. Eu uso aqui uma solução de arquitetura corporativa que me ajuda muito. Eu posso até citar o nome, que é o Legal, LeanIX, hein? que me ajuda muito na visão corporativa do que eu tenho nas mãos. Mas ela não é uma solução unicamente de tech, porque no final do dia eu também entrego na mão do negócio, porque que a parte legal da Cogna é que a gente não faz a troca ou a convergência só por uma questão técnica. Tem que ter um business case, tem que fazer sentido. Então, trocar um RP ou unificar um CRM tem que fazer muito sentido na ponta, no tipo de solução, no P&L daquele negócio, daquele produto. Tá? Então, a gente faz de maneira contextualizada. Eu te dou toda a informação necessária para tomar a decisão e até digo para qual o caminho. Mas efetivar aquilo depende muito de uma interação negócio-tecnologia para que aconteça. Tá? Então, são dois vieses. Pô, Eu não deixo ficar pô. obsoleto, obviamente, de tech para tech, e indico caminhos, mas, obviamente, a decisão de manter um sistema, ou de trocar, ou de convergir, ela é boa parte do negócio, até porque tem que caber naquele negócio, tem que fazer sentido para aquele negócio, não é tech por tech a todo tempo. Ô, Everton, não Muito teremos tempo para outra pergunta, mas eu sei que você está ansioso para falar no final. Eu deixo você fazer um resumão aí dos aprendizados, que o Igor deu uma aula aqui para a gente, ele que está no mercado de educação, nos ensinou muito. Igor, última Eu que pergunta aprendi. para a gente fechar aqui esse papo incrível, cara, super legal. Open Kimono, kimono aberto, você contou que a vida real aí que vocês têm, e isso é o que a gente busca. Tirando o chapéu da Cogna, tá? Sem responsabilidade nenhuma, você agora que era a sua resposta pessoal, resposta Igor Freitas, sem precisa ter preocupação nenhuma, eu sei que é uma empresa de ação, né, de aberta em bolsa, então você não está falando aqui em nome da Cogna. Qual o futuro da educação na sua cabeça? E aí, futuro, estou falando de 2, 3 anos, estou falando de 10 anos, tá? Para a gente. A ideia aqui desse exercício, eu faço isso com todo mundo, viu, Igor? Mas a ideia desse exercício não é que você acerte, né? Porque ninguém tem essa bola de cristal, mas é pelo menos entender algumas tendências que falar assim, pô, meus meninos aqui, eu tenho um menino de 10 anos. Daqui, quando ele estiver com 20 na faculdade, como é que vai ser? Né? Como é que é esse ambiente, cara? Vai ser igual? É o que o Everton falou, nós vamos continuar lá com o professor na frente e tal, ou vai ter robô dando aula, ou não vai ter lugar físico, você vai botar o seu óculos e vai entrar na... Cara, o que é? Como é que você imagina futurologia mesmo desse mercado de educação? Perfeito. Sabe que recentemente a Meta desligou lá, né, o metaverso e tal, porque não deu muito certo. Vejo. Bom, minha opinião particular nesse aspecto, eu acho que no final do dia, a inteligência artificial ela trabalha com correlações, né, e com aprendizado. Na verdade, ela não aprende, ela correlaciona elementos para te dar resposta, fazer combinações, te trazer uma melhor ideia daquilo que foi pensado. Do ponto de vista de conteúdo, sendo bem sincero, a minha visão é de que o ser humano vai continuar produzindo e deveria continuar produzindo todo o conteúdo necessário para o aprendizado. O que muda, na minha visão, é a forma como nós aprendemos. Isso deve mudar de maneira exponencial daqui para frente e já vem mudando. Por exemplo, a gente fala da hiperpersonalização do ensino ou ensino adaptativo. Para mim, isso aqui vai para a enésima potência. Quer dizer, como é que o seu filho, meu filho, nós aprendemos? Cada um vai aprender do jeito, apesar do conteúdo ser criado a partir de um ser humano de maneira correta, adequada, que ensina realmente aquilo que é certo. Mas a forma como nós aprendemos depende muito dessa hiperpersonalização. Para mim, no futuro, 10 anos, é isso. Cada um de nós vai aprender de um jeito diferente, baseado em conteúdo muito bem escrito através dos humanos. Esse aqui é meu insight. Ô, Aqui que Igor, eu trago. é porque sobrou um tempinho aqui. Ô, Everton, vou só puxar mais uma que eu tava doido para saber também. Você que é gênio aí, Igor. Como é que você usa IA no seu dia a dia? Para você, o que você usa do seu lado para tomar decisão ou para, não sei, para acompanhar tendências? O que é o seu uso diário de IA aí, dentro do seu workflow de um monte de coisa? Imagina o tanto de atribuição que você tem, um monte de coisa que você tem que olhar, você tem que estar atento a muita... Você tem que falar para conselho. Como é que é
o seu uso de IA? Perfeito. Dá um Não, eu não hack aí para sou. turma. Não, claro, eu não sou o cara que usa em AI absolutamente tudo, não, tá? Eu tenho o meu contexto mais tradicional. E IA, para mim, está no meu dia a dia, muito mais nas pesquisas, nas consultas, nas adaptações de conteúdo que eu preciso, nos resumos, nas interações, na construção, eventualmente, de um material que eu preciso. Ele é mais tradicional, hoje em dia é duro. É mais tradicional, eu uso 4 LLMs que estão sempre abertas aqui, até para eu comparar, né, e inclusive jogar uma com a outra para ver o que elas estão me trazendo de resposta. Mas ele é mais tradicional, assim, eu não tenho uma vida Legal. transformada e 100% guiada pela IA, não. Eu me guio e me oriento bastante, gero bastante coisa a partir dela, consulto bastante, mas nada tão diferenciado assim. Que Não, fato. Por exemplo, eu legal. estava conversando com um superintendente, um amigo meu, de um grande banco, ontem, inclusive, e ele falou que ele pegou o relógio dele, pegou todos os dados do relógio dele, ele tem depois ele tem uma balança de impedância, de impedância, pegou esses Aham, dados sim. também, pegou todo o modelo de alimentação, pegou todos os exames dele, enfiou na IA, deixou num agente desse autônomo. Aí ele foi malhar, voltou, o agente tinha calculado tudo, ele criou uma camada semântica para fazer interação, gerar indicadores sobre Isso. aquilo, para falar, cara, o seu colesterol está alto, por isso, deveria fazer. Eu não chego nesse nível, tá? Então Olha sou completamente isso, que doido. Que tradicional, legal. mas tem gente que já vive nesse mindset. Eu não, eu sou um cara Muito de legal. uso de IA tradicional. Uma coisa que eu fiz agora foi no South by Southwest, como jurado, inclusive, deles, foi a convite da organização do evento. E lá eu levei o Plod, né, para gravar gravação com IA, e depois joguei todo o conteúdo no notebook LM do Google. Esse eu uso bastante. E aí você começa, porque assim, eu pegava as palestras inteiras, toda palestra que eu entrava, punha lá para gravar e tal. E depois você pode, primeiro, pedir para ele fazer um resumão, né? Uma apresentação que fica super legal, ou fazer perguntas, né? Pô, o que o cara da Y Combinator trouxe lá, de não sei o que, pô, ele falou esse número, esse dado. Pô, cara, é o que você falou de novas maneiras de aprender, né? Você começa a ter outras visões do mesmo tema, porque às vezes ali na hora é tanta informação que você não consegue capturar tudo. Agora imagina você ter aquilo tudo e poder ficar fazendo perguntas e aprofundar em algum tema específico, né? Muito legal. Miyagi, e aí? O que você acha do bate-papo? Bacana, eu achei genial. Foi uma aula aqui com o Igor, né? E foi muito bom acompanhar tudo que ele trouxe pra gente. Tenho certeza que quem está acompanhando também vai ter essa percepção e vai sair diferente do que começou aqui, né? O nosso papo, porque teve muitas provocações. Daí, até antes de deixar o Igor se despedir, a gente também finalizar nosso papo, o Igor trouxe uma visão muito legal de IA, e eu achei interessante que não foi uma IA que mora no PowerPoint, né? Uma IA da vida real, é um produto rodando, em cima de base de aluno, de 5 milhões, de mais de 120 iniciativas. Foi legal essa percepção dele e esse cenário que ele tem de atuação como CTO e como CIO diretamente, né, esse papel ambidestro ali que ele citou, e mostrou que tecnologia sem cultura, ela não escala, né? Que o segredo não é o modelo de IA, não é só arquitetura, por mais ser importante, mas o engajamento do professor, o engajamento do aluno, é gente adotando, acreditando e mudando o comportamento. Eu achei genial, Igor. Eu queria até deixar uma provocação aqui para me despedir também. Eu gosto muito do mito grego, né, de Sísifo, e tem um livro do filósofo Albert Camus, que ele coloca que você precisa imaginar Sísifo feliz, que ele tem um propósito por causa daquela tarefa rotineira, aquele trabalho manual, etc. E eu vejo que esse trabalho, né, de liderar inovação em escala, em educação no Brasil e no mundo, ele tem muito desse trabalho de Sísifo. Você resolve um problema, surge outro. Você implementa tecnologia, muda de novo. O modelo de ontem já não é o legado de amanhã. A pedra sempre vai voltar a rolar. Mas o que eu gostei é que, pela percepção e tudo que o Igor trouxe para a gente, né, ele mostrou que a questão não é deixar de rolar a pedra, né? Ela não vai deixar de cair e você precisar refazer algumas coisas. É sobre o que você constrói, seja nos alunos, nos professores, na organização. A cada vez que você empurra, está um pouco mais de valor em cima daquele castelo que você está rolando com aquela pedra, né? E a pergunta, em vez de não deixar essa pedra rolar, é fazer com que você fique mais forte a cada vez que você tem que subir com a pedra de novo, né? E aí o que eu deixo de provocação também, Gustavo, é se quem está ouvindo hoje está fazendo isso no dia a dia, se a organização está fazendo isso dia a dia, se a equipe está fazendo isso, porque é isso que vai fazer diferença, né? Esse Sísifo feliz do
do Mito de Sísifo, de Alberto Camus, ele pode ser refletido também no novo cenário que a gente vai ter que usar de IA. Do meu lado, eu agradeço a presença do Igor aqui, agradeço também ter participado, Gustavo. Eu sei que substitui o Feliz a camisa 10, né? Eu estou se sentindo o Clodoaldo substituindo o Pelé na Copa de 62, mas para mim foi um prazer estar com vocês. Você brilhou, Miyagi. Muito bom. Obrigado, viu, Miyagi? Adorei sua participação aqui. Contarei mais com você e tenho certeza que nós estaremos juntos em outros momentos. Querido Igor, muito obrigado, cara. Adorei o que você trouxe. O Everton trouxe pontos aí super relevantes e tenho certeza, né, que as pessoas que ouviram aqui vão sair diferentes com, pelo menos, você trouxe uma coisa que eu estou em alguns conselhos de grandes empresas, inclusive listadas em bolsa, muita gente tem medo de fazer. Então, eu acho que você trouxe algo do tamanho da operação que tá, né, que existe na Cogna. Você trouxe algo que é esperança de que não, gente, dá para fazer. Tem um jeito de fazer. Agora, ficar sem fazer nada, proibir IA ou não vai ter IA porque é IA arriscado, pode ser que o risco seja muito maior. O risco de não fazer pode ser muito maior do que o risco de fazer. E você, eu acho que trouxe aí exemplos de aplicações reais num negócio que está aberto em bolsa, que tem 20 e tantos mil funcionários, que fatura bilhões e que então não é uma startup que se der errado está tudo bem. Não, tudo é feito pensado, mas com certeza vocês calcularam também o risco de não fazer, né? Exatamente. E sempre pensar nessa questão da arquitetura, é importante, né? Peraí, deixa eu dar um passo atrás, mesmo que demore um pouquinho mais, mas como é que eu tenho estrutura mínima, né, de segurança de dados, de infraestrutura, de integração, para poder prover um serviço mais adequado? Não larga e também não prende. Acho que tem que ser um equilíbrio dessas duas coisas. Muito bom. Obrigado, Igor. Obrigado, Everton. Adorei o bate-papo hoje. E você que está ouvindo o nosso podcast, que é um dos mais ouvidos do Brasil em tecnologia, você precisa passar para frente. Não seja amarrão de ideia. Não só eu vou ter o conhecimento que o Igor passou, que o Everton passou. Não, passa para frente. Impacte, melhora a vida de outras pessoas. Às vezes você tem algum amigo que está lá, não sei como é que eu uso. Esse final de semana mesmo, estava com o pessoal de uma mineradora grande aqui de Belo Horizonte, o CFO, como é que eu uso IA e tal? Com certeza vou passar essa conversa aqui, porque, inclusive, para outros mercados, tem muita aderência, porque o que o Igor trouxe aqui não é específico do mercado de educação, pode ser utilizado para banco e para seguradora e mineradora e qualquer outro negócio. Então, passe para frente, impacte a vida das pessoas. Um abraço e até a próxima.